Destaques do momento. Prazo para se solicitar voto em trânsito termina nesta quinta-feira. O dólar dispara, passa de R$ 4,00 depois da divulgação das pesquisas para a presidência pelo Ibope e Datafolha. Ainda, Rede Municipal de Saúde. População está reclamando da dificuldade para os exames de imagem. Mesa da Câmara Federal caça Paulo Maluf aos 86 anos de idade. Ele não é mais deputado federal por corrupção. Justiça norte-americana condena José Maria Marim a 4 anos de prisão e pagamento de multa de mais de $1 milhão, também por corrupção, só que no futebol. Agora, saúde. Agosto é o mês de prevenção ao câncer de pulmão. E quando se fala desse assunto, pensa-se logo nos fumantes. Não é bem assim, não. Quem não fuma também pode ter a doença. Por isso, a informação é importante. Olá, meu nome é Carlos Gil Ferreira, sou oncologista e coordenador de pesquisa do Instituto Nacional de Câncer e coordenador do Núcleo de Oncologia Torácica da Clínica COI. Hoje nós vamos falar sobre um tema que vem cada vez se tornando mais importante, que é o câncer de pulmão em pacientes que nunca fumaram. A gente sabe há algumas décadas a relação direta entre o tabagismo e o risco de câncer de pulmão. Quanto maior o tempo e a quantidade de cigarros fumados, maior a chance de câncer de pulmão. E durante muito tempo se acreditou que esse tipo de doença fosse exclusivo daqueles pacientes que fumam diretamente, e já se sabia também que um subgrupo de fumantes passivos também tinha um risco. No entanto, de uma década para cá, vem sendo identificados no mundo inteiro, principalmente nos países asiáticos, um grupo de pacientes, especialmente em mulheres jovens, que nunca fumaram e às vezes nunca tiveram contato com outros indivíduos que fumam e que vêm desenvolvendo câncer de pulmão. A gente sabe, se a gente olhar os números divulgados pelos maiores institutos de câncer do mundo, que em torno de 10% dos tipos de câncer de pulmão ocorrem em pacientes que nunca fumaram. No entanto, como eu já disse, esses números vêm aumentando. E existe hoje um subgrupo de pacientes, vou repetir, que são mulheres jovens com um tipo histológico, ou seja, um tipo de célula chamado de adenocarcinoma, que nunca fumaram e que apresentam, na verdade, um tipo de câncer de pulmão com características bastante distintas. Uma doença que geralmente evolui de maneira mais lenta, que responde a medicamentos diferentes e que tem, o mais importante, alterações moleculares que são distintas daquelas alterações moleculares que estão presentes no câncer de pulmão do homem tabagista pesado. E isso, na verdade, vem se discutindo nos meios acadêmicos e médicos do mundo, talvez configure uma outra doença, distinta daquela que a gente conhece como câncer de pulmão. Como eu já disse, o comportamento ou a evolução clínica dessa doença nos pacientes que nunca fumaram é diferente. Geralmente a doença tem um prognóstico um pouco melhor, mas exige um conhecimento grande da equipe que está tratando esses pacientes de que talvez se trate de uma entidade clínica distinta. O diagnóstico talvez seja diferente, os testes moleculares diferentes, o tipo de medicamento utilizado também tem que ser diferente. E isso vem chamando a atenção das autoridades do mundo. É interessante hoje nos Estados Unidos, as páginas que divulgam na internet os tipos de câncer nos Estados Unidos já separa o câncer de pulmão no fumantes, que é aquele tumor com maior incidência e que mais mata, e em 7º lugar já vem o câncer de pulmão dos não fumantes como uma doença distinta. Então a gente vai ouvir muito falar sobre isso nos próximos anos. Isso com certeza vai ter implicação não só na prática do tratamento desses pacientes, na condução desse caso, nos consultórios dos pneumologistas, cirurgiões de tórax e oncologistas, mas na própria elaboração daquilo que a gente chama de política de controle de câncer dos diversos países, onde medidas de prevenção específicas para esse tipo de doença, através ou a partir da identificação dos fatores de risco que não necessariamente
repito, estão relacionadas nem ao fumo passivo, talvez existem várias hipóteses, né? Podem estar relacionadas a fatores hormonais, a exposição à poluição ambiental ou a outros fatores que a gente não tem identificado, mas à medida que esses fatores forem sendo identificados, provavelmente medidas de prevenção específicas vão ser estabelecidas para que a gente possa controlar essa nova entidade, né, que hoje é conhecida como câncer de pulmão em pacientes não tabagistas. Eu espero que a gente no futuro possa ter oportunidade de discutir não só mais detalhes sobre esse assunto, mas outros assuntos que vêm surgindo que são importantes na oncologia. Aí, a informação realmente muito importante. Daí a importância do papel da imprensa com responsabilidade, é claro, exatamente aquilo que a gente comentou no início. Destaques do momento: Superior Tribunal de Justiça mantém trancada a ação penal contra o marinense Trabuco, ex-presidente do Bradesco. Consumo de eletricidade cresce 2%, apesar da energia elétrica estar dolarizada. Receita Federal diz que 1 milhão de empresas já aderiram ao E-Social. ITR, Imposto Territorial Rural. Prazo para a entrega da declaração já está valendo, vai até 28 de setembro. A arrecadação agora é toda municipalizada e os proprietários rurais cobram da Prefeitura melhoria da manutenção das estradas e pontes rurais. Prefeito Daniel quer limitar Uber em Marília e provoca polêmica, porque a população gostou, mas é claro que é preciso um serviço devidamente organizado e estruturado. CPI da carne estragada. O resultado deve ser divulgado dia 3 de setembro. 8 toneladas de carne para a merenda municipal foram jogadas fora, porque a cozinha piloto, é claro, não comporta uma quantidade dessa para conservação. Enquanto isso, prefeito Daniel e o então secretário da Educação, Beto Cavalari, ficam se acusando de responsabilidade. Qual é o resultado da CPI da carne estragada? Divulgação 3 de setembro. Está aí então a data. Bem, 22 de agosto é o dia do folclore. Será que o folclore saiu de moda com o avanço de toda essa tecnologia? Vamos até Brasília. Especialista comenta o assunto. Mula sem cabeça, boto cor-de-rosa, saci pererê, curupira, não faltam lendas no folclore brasileiro. E não é só disso que ele é feito. Danças, comidas típicas, brincadeiras também fazem parte dessa cultura popular. Costumes que são transmitidos de geração para geração. Qual o universo do folclore brasileiro? Saiba mais! Conosco aqui no estúdio, Simone Carneiro, contadora de histórias e mestra em educação. Obrigada pela presença. O prazer é todo meu de estar aqui compartilhando essa experiência maravilhosa e esses conhecimentos sobre a riqueza que é o nosso folclore. Pois é, Simone, o folclore é símbolo de alegria, energia, cor, diversidade. Então explica pra gente o significado do folclore. O folclore são todas as manifestações culturais populares de um povo. É o folclore que dá identidade, que dá a cara desse povo. O folclore, como a própria palavra já diz, é a manifestação cultural mesmo de um povo. E qual seria a origem dessa palavra? A origem da palavra folclore veio com o pesquisador britânico William John, quando ele enviou uma carta, isso em 1846, para um jornal com a palavra folklore, né? Foi a junção dessas duas palavras inglesas, quando folk significa povo e o lore, conhecimento. Então, o conhecimento de um povo fica muito mais fácil entender o que é o folclore com o significado desses radicais. Né? E aí foi adaptado para folclore aqui no Brasil, folclore, né? No Brasil. E no Brasil, como surgiu o folclore?
Não existe uma sociedade sem cultura. Não existe uma sociedade sem as suas próprias manifestações culturais. Então, não existe uma sociedade sem o folclore. Desde a vinda dos povos que formaram esse belo povo brasileiro, das tão diversas culturas, se formou o nosso folclore. Foram aí que surgiram as nossas histórias, as nossas lendas, os nossos costumes, que se formou a identidade cultural desse país. É uma miscigenação de povos, né? Sejam indígenas, portugueses, não é mesmo? Exato. E principalmente os nossos irmãos africanos que tanto contribuíram para essa beleza que é a nossa cultura popular. E faz parte de todas as regiões, né? Cada região tem, de certa forma, o seu folclore, sendo que tem as suas características e semelhanças ou não com relação aos outros. Exato. Por isso que é tão diversificado e tão rico essa nossa cultura popular. Tivemos a participação de um telespectador do Saiba Mais. É o Jeremias Rezende, do município de Cruzeiro, em São Paulo. Por que as pessoas não valorizam o folclore brasileiro? Oi, Jeremias. A gente manifesta a nossa cultura todo o tempo. Quando alguém espirra e a gente diz saúde, quando perde alguma coisa e a gente fala São Longuinho, se eu achar eu dou 3 pulinhos. E quando outras culturas, com a globalização, acaba desvalorizando a nossa, ou parecendo que se sobressai a nossa, é quando deixamos que alguns aspectos, algumas comemorações influenciem no nosso dia a dia, como comemorar o Halloween, por exemplo, que não é da nossa cultura. Por isso nós temos o Dia do Saci, bem no dia 31 de outubro, que é o nosso personagem cultural, para que as bruxas americanas não sejam comemoradas, porque não fazem parte do nosso folclore. O folclore brasileiro, ele é valorizado sim, mesmo que a gente não saiba disso, porque nós não fugimos dele. Tá no ele dia a está dia, presente, né? No dia a dia, o tempo todo. E por que ele é tão importante assim? Porque ele foi criado de que necessidade? O folclore nasce, como eu já disse, com a sociedade. Aonde existe sociedade, existe a cultura, existe o folclore. Então, ele surge como homem, ele surge com a sociedade. E é ele que vai dar essa identidade nacional ou regional, né, do local onde ele surgiu. É isso que vai dizer quem é aquele povo. É o seu folclore, é a sua cultura. O folclore, ele tem diversas manifestações, não é mesmo? Sim, muitas. Quais seriam, mais ou menos? Nossa, o folclore se manifesta na vida do povo, no cotidiano do povo. São as festas, as lendas, os mitos, a comida, a brincadeira, os brinquedos, a maneira de se vestir, a maneira de se comportar, né? Toda manifestação do povo é cultura. É folclore. E essas manifestações geralmente são transmitidas no ato de representar, né? Oralmente, de geração para geração. De geração para geração. Essa representação são feitas de diversas maneiras. E aí vem todas as performances, todas as artes são envolvidas nessa representação. Né? A dança, a música, o teatro, a narração oral, o artesanato e muitas outras formas. Por isso a característica marcante do folclore é a autoria desconhecida, né? Justamente você não saber quem criou e a espontaneidade, ser livre. Exatamente, ninguém sabe quando surgiu, como surgiu. Alguns pesquisadores discordam quando a gente pensa, por exemplo, no futebol. Né? O Brasil, o país do futebol, nós sabemos de onde veio, quem inventou, quem trouxe, mas quando a gente pensa no futebol de várzea, por exemplo, aquele jogado lá no campinho de terra batida, com a bola de meia, com a bola de coco, no interior de uma tribo indígena. Então, esse futebol, né, é folclore, é também uma manifestação cultural.
É uma identidade, É né? uma identidade de um Além povo. disso, o folclore ele é uma busca das explicações sobrenaturais, digamos assim, das coisas que não se consegue entender. Sim, também. Daí vem a questão do mito e da lenda. Qual seria a diferença deles? Muito difícil, porque é muito tênue essa linha que divide os dois. Alguns historiadores dizem que o mito, ele foi criado, pensado para representar uma realidade que os povos antigos não conseguiam explicar. Já as lendas teriam um caráter mais fantasioso, né, do imaginário. Mas é muito tênue, como eu disse, essa linha. Então, deixemos os conceitos para os pesquisadores, porque o importante é que todos saibam, que todos conheçam a riqueza do nosso folclore, das nossas lendas, né, dos nossos mitos. Voltar ao imaginário, né? Talvez a gente trabalhe muito com o concreto e talvez a gente perca um pouco desse lado imaginário que o folclore traz tanto. Exatamente. O importante é que as novas gerações conheçam, saibam como os avós brincavam, como dançavam, como se divertiam, como eram as festas. Com né? simplicidade. E as representações que acontecem hoje, dessas manifestações folclóricas, por que elas acontecem? Por que elas continuam se repetindo? Porque várias pessoas se esforçam em fazer com que essa tradição continue. Quatro Notícias. Oferecimento Unimar, Universidade de Marília. Taust faz toda a diferença. E Menin Engenharia.